Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje nosso papo aqui é falar de refatoração de software legado, algo que, convenhamos, acontece de 10/10 das empresas que eu já tive a oportunidade de prestar consultoria ou trabalhar, né? Então, sempre que você entra numa role ali de arquiteto de software, esse assunto de migrar, de refatorar, sempre entra em pauta, né? Sempre tem algum software que não está performando bem ou algo do gênero que precisa de uma atenção ali. Hoje a gente vai falar especificamente de como começar esse processo, quais as coisas que são importantes, algumas dicas aqui a gente vai dar ao longo do podcast. E espero que vocês gostem. A gente está vindo aí de um período de pausa, mas a ideia aqui é trazer mais episódios de forma contínua para vocês. Eu sou André Seco e refatoração de legado só não tem quem não trabalha. Olá pessoal, sou Luiz Carlos Faria. E se você não tem um software legado em casa, é porque você não está trabalhando o suficiente. Olá pessoal, Renato Groff. Vamos ver se a gente consegue matar o COBOL hoje nesse episódio. Com certeza não, né? Difícil. Ele é imorrível, né? Pra não falar outra coisa. Imorrível, imatável. E imortal. Muito bem, pessoal. Então, para iniciar o papo aqui, antes de mais nada, é importante a gente falar o que é o tal do legado, né? O que assombra muitas pessoas aí. O que a gente define como legado? É algo que comecei a codar, iniciou um projeto, ele já se torna legado? Tem muitas pessoas que falam isso, né? Outro ponto, será que é só software antigo, aquele de 10 ou mais anos aí de existência, que é um software legado? Ou software legado é sinônimo de coisa ruim? É importante a gente colocar cada ponto aqui para direcionar para onde a gente vai, né? Queria ouvir vocês aí. Acho que a definição é complicada do que é software legado, assim, chegar numa conclusão que seja objetiva para todo mundo. Mas eu acho que a gente chega num consenso, se a gente pensar em software legado, aquele que tem um desafio de manutenção. Aquele em que fazer um processo evolutivo ou até manter o software se torna um problema ou uma dor. Eu acho que a forma mais clara da gente pensar isso é, né, olhando por esse viés. Quando você tem uma dor para o dia a dia do projeto, para conduzir tecnicamente o projeto, você pode considerar que ele é um legado. Aí, essa dor pode inclusive envolver problemas com mão de obra, né? Porque Pode. Você tem equipes que não querem colocar a mão em legado, né? Porque nem sempre é um trabalho fácil, né? Principalmente porque muito software legado não tem documentação adequada, a qualidade do código já ficou para trás há muito tempo, né? E tem ainda o agravante que quando você vai contratar alguém, né? Tem empresas que abrem isso, tem empresas que não, mas a pessoa já fica meio ressabiada, né? Imaginando que bomba que vem aí pela frente, né? E tem algumas naturezas dessa dificuldade, né? Pode ser porque você está com uma versão de aplicação muito velha, pode ser porque você tem uma arquitetura muito velha e não consegue evoluir. Pode ser porque o seu nível de dependência é com mecanismos datados e tecnologias datadas e coisas que são... Então, por exemplo, um WebForms em 2025 é legado anyway, porque você tem um monte de desafio que já foi ultrapassado, resolvido em técnicas mais novas. Você tem um .NET Framework, boas são as chances de você também estar numa situação de um legado. Então tem bastante coisa nessa linha, né? Eu diria que tem coisas piores. Eu vi tempos atrás num grupo de tecnologia a pessoa falando que iria estar migrando, né, algo que estava em VB6 para VBNet. Embora o VBNet ainda exista, né, você fala, meu Deus do céu, né? Isso não me parece nada bom, né? Isso fazia sentido em 2005. Em 2025, 20 anos depois, né, o
o VBNet praticamente ficou pelo caminho, né? Até recentemente estava numa live com o Luiz, né? Quando a gente está gravando esse episódio, já saiu inclusive o preview 1 do .NET 10 e a gente comentou, né? Putz, vai ter aqui algum anúncio para VBNet, mas é aquele negócio, né? O VBNet nem é usado, nem é cogitado em novos projetos na plataforma .NET hoje em dia, né? Praticamente desapareceu, assim, né? Apesar que o pessoal volta e meia tenta reviver ele aí, lançando alguma coisa. Mas deixa eu perguntar para vocês aqui. Beleza, nós temos um software legado. O quão forte é cada motivo que me faz migrar? O que eu quero dizer com isso? É só pela atualização tecnológica, tá? Num .NET Framework 4.8, por exemplo, que tá ali e não vai mais ter evoluções, digamos assim. A Microsoft já falou, né? .NET Core ali, né? O .NET renomeado ali que vai receber. Isso já seria motivo suficiente para eu parar, refatorar todo o meu software, depende do tamanho, ou eu preciso ter outros motivos encadeados para que isso faça sentido refatorar? O que vocês acham? Eu acho que assim, não é o fato dele ser velho ou estar num framework velho que é o motivo. É o causador do tal motivo. Pensa, não é porque ele está no 4.8 que ele é um legado. Ele é um legado porque você não ganhou os 50% mais de performance, os 300% mais de performance, não ganhou por conta do novo desenho de runtime que você pode botar esse cara no Linux e pode economizar, enfim, absurdo de dinheiro com relação à infraestrutura. É porque você ainda trabalha com webconfig, transformação de webconfig e deixou de usar variável de ambiente e outros mecanismos que vão facilitar o deploy, por exemplo. É por você estar preso ao IS, que te prende no Windows, que te joga para containers Windows, se você está falando de infraestrutura e implantação. Então não é que seja por conta do .NET velho, é por conta do que isso representa. E se aquilo que está faltando, aquilo que você não está chegando, é de fato diferencial para você, ou faz diferença no seu dia a dia. Porque o cara pode estar num desktop, numa aplicação desktop, que talvez não vá sentir a menor diferença, entendeu? Acho que segurança também é um ponto que dá para acrescentar nisso que o Luiz falou, né? Porque ao longo do tempo você vai tendo vulnerabilidades aparecendo, tem inclusive reportes de vulnerabilidades por bibliotecas, por versões de framework, de packages que você usa. Isso vai ficando para trás e um belo dia você pode até mesmo vir a ter, né, algum problema envolvendo aí segurança, um vazamento de informações. Então, junto com performance, melhorias aí de infraestrutura que versões mais novas trazem, acho que segurança também pode ser mencionado, né, nesse caso. Com certeza. Eu já lidei com alguns casos ali que você tem uma biblioteca e um sistema grande, aqui a gente está falando, né? Um sistema tão grande que lá na raiz dele está dependendo de uma biblioteca que tem várias outras bibliotecas em cima dele que vai dependendo, tipo um jQuery da vida, que aí não foi atualizado ao longo do tempo, chega num ponto que está uma bola de neve tão grande que você atualizar todas as bibliotecas que dependem do jQuery, por exemplo, tornam esse processo, né, traumático, e demora sei lá quanto tempo para você fazer isso, se é que você vai conseguir sem quebrar a aplicação inteira, né? Então é um ponto muito válido esse. Tempo de build de aplicação também é um negócio engraçado, né? Eu acho que vocês já devem ter visto projetos aí antigos, legado acontece isso também, que você tem pegar o caso do .NET, uma solution que chega a ter dezenas ou até centenas de projetos pendurados nela, né? 2007 tive num projeto para uma seguradora aqui do Rio, eram 97 projetos na mesma solution. Caramba. Se isso existe ainda, pode ter até dobrado nessa altura. Não, foi cancelado. Foi inclusive um dos maiores cancelamentos de projeto do Rio de Janeiro.
É do tipo, já gastamos 40 milhões, e agora? Cancela, não quero saber desse projeto mais. Tipo, vamos cortar essa sangria. É tipo isso. 1 minuto de silêncio pelo projeto. Não, cara, merecia. Merecia. Foi cortado mal pela raiz, né? Tá aparecendo até algumas decisões geopolíticas aí, né? Não, mas foi uma decisão boa. Não vamos comentar de geopolítica, hein, pessoal? Da treta. Nath tá doido pra falar de Rússia, falar de... Não, eu não vou falar nada. Falar de Zelensky, e tá doido pra falar de Trump. Eu me isento disso, isso daí são doido. só opiniões pessoais nossas. Doido pra tomar um cancelamento. Boa. Outro ponto aqui que a gente listou na nossa pauta é que a questão do legado, né? Se é só problema de framework, ou talento, ou tá difícil evoluir, etc e tal. Qual é a métrica, será que a gente consegue tentar trazer isso para um mundo um pouco mais palpável? Como que eu descubro ou chego num percentual, num fator que me diz que se eu preciso migrar ou não preciso migrar? Por causa que é algo bem subjetivo, eu sei, né, de cada empresa, mas convenhamos aqui que uma migração vai custar dinheiro e isso precisa ser justificado para a gestão. Essa eu acho que é a parte mais difícil de justificar, né? O que eu vou ganhar com isso? Quanto vai custar? Se vale o tempo ou não vale o tempo? Vocês já chegaram em alguma métrica, algum fator que determine se eu levo isso para a gestão ou não levo, para começar? Não, eu não, porque sempre que eu fui chamado para esse tipo de projeto, fui chamado para resolver, não para decidir. Então é um cenário diferente, do tipo, eu não consigo determinar isso, cara. Já estava batido o martelo, no caso. Já estava batido o martelo, já tinha um problema e já tinha necessidade. Eu acho que um fator que contribui é o gasto que você tem com esse projeto ao longo do tempo, né? Porque às vezes você fala, putz, eu não sei como estimar, mas muito provavelmente vai ter algum custo associado, né? E talvez esse custo associado mostre que, de repente, horas para dar manutenção no projeto, uma infra que não tira proveito de coisas mais novas, como o Luiz falou, e acaba ficando muito mais caro do que seria ter esse projeto modernizado. Então, eu acho que a questão custo pode ser um bom indicativo, né? Eu tava pensando quando você tava falando, cara, beleza. Pra mim é fácil comparar com alguma coisa que tá dando certo. Agora imagina que eu tô sozinho, só tenho esse projeto e não tenho nenhuma referência. Eu não sei o que é bom ou o que é barato. Eu não sei o que é rápido ou o que é lento. Eu só sei aquele projeto que eu tô vivendo. Pra mim eu não consigo determinar nada. Isso numa empresa pequena pode acontecer bastante. Pra mim isso eu não consigo ter parâmetro nenhum pra dizer que aquilo é legado ou não. Pra aquilo deve refatorar ou não, deve reestruturar ou não. Se eu não tenho algo pra comparar, eu não consigo saber que A é melhor que B. Eu só tenho A. Perfeito. Eu acho que um dos pontos que a gente pode levar em consideração aqui, e lembrando, né, refatorar aqui que a gente está falando, nem sempre é reescrever tudo do zero, jogar tudo fora. Às vezes é fazer só uma parte, enfim, né? Refatoração aí vai em diversos níveis, né? Mas uma coisa que eu vejo bastante na prática é o caminho contrário, por isso que eu até estava comentando antes. Vem alguns indícios que, se você conseguir traduzir para o techniquez, né, para o mundo técnico, talvez você consiga identificar. Que é, por exemplo, o Renato mesmo falou, está demorando muito para sair uma feature, sendo que o nosso tempo para desenvolver isso, o time to market ali para sair essa funcionalidade frente aos concorrentes, estamos perdendo sempre, por exemplo. Alguém está fazendo melhor. Eles não têm mágica também para fazer algo melhor. Então, provavelmente eu tenho uma margem para melhorar. Só tenho que descobrir se é culpa do legado, ou é culpa de time, ou culpa de capacitação. Aí a gente tem vários níveis aí de entender o porquê que não entrega rápido. Se a gente for reduzindo essas possibilidades e chegar ao nível que, é muito difícil de implementar uma nova funcionalidade no código. Tem N estruturas que estão engessadas aqui, etc. e tal. Foi feito numa estrutura que é muito difícil de criar novas funcionalidades. Ou está muito lento, eu não estou conseguindo
performar na velocidade esperada pelo cliente, pelo até questão do concorrente, ali a comparação é boa, vir uma comparação de mercado de um concorrente que faz a mesma coisa, né? Então, talvez as dores, né, venham do negócio e a parte mais difícil seja você ver se o problema está no software ou não, ou se está no time, ou se está na gestão mesmo. Mas eu acho que olhando para o negócio, talvez fazer comparações com o mercado possa te ajudar. Eu acho que precisa de comparar, né? Com o mercado, com seus próprios projetos, com o que quer que seja. Geralmente o que eu vejo, quando falo de estruturação, era o seguinte: o time mesmo diz, cara, não dá para evoluir esse cara aqui, tem que dar um jeito nesse projeto. É esse sintoma que o time reporta quando ele toma pressão sobre prazo de execução, tempo de botar uma funcionalidade no ar, esse tipo de problema. Tipo, cara, não consigo com esse projeto do jeito que tá. Mas geralmente é o time que dá esse feedback, e não uma vez só, mas e consistentemente não conseguindo alcançar determinado objetivo. E lembrando que isso pode acabar sendo usado como muleta também, né? Faz parte do problema da história. Inevitavelmente você pode cair nessa situação de você ter que reestruturar. Então, você tem que escutar X vezes que aquilo ali não vai porque precisa ser reestruturado, até uma hora que você fala assim, tá bom, vou reestruturar. Você é vencido pelo argumento. Bom, que tem N formas, né, de a gente tentar identificar se o projeto é problema ou não. Mas no momento que a gente chega nessa decisão aqui, hipoteticamente, a gente precisa saber o que está ruim dentro do projeto. Porque muitas vezes ok, o projeto está ruim, mas o que está ruim no projeto? O que não está performando bem? Que parte que está capenga? Isso também pode ser um detalhe que a gente precisa descobrir para saber se precisa migrar tudo ou é uma parte só do código que está fazendo, sei lá, uma parte do core do projeto que tem algo muito esdrúxulo lá que está ferrando tudo, né? Então, como que a gente descobre qual é a parte que está ruim? Se eu não tenho métricas, se eu não tenho testes, se eu não tenho muito ferramental acoplado nesse meu código. Acho que pelo menos o que eu tento fazer, né, é plugar ferramentas que me dê o máximo de informação para que eu consiga tomar uma decisão. Seja a ferramenta de coletar métrica, isso se você estiver num código que roda para vários clientes, ou se você está num código que é implantado em cada cliente, você vai ter que ir mais a fundo, né, coletando essas métricas específicas de cada cliente, levando em conta o hardware que eles têm. Eu acho que essa coleta de informações, ter esse detalhamento melhor de cada parte do software pode te dar o direcionamento de por onde começar e o que precisa migrar. Acho que o ponto que a gente não pode esquecer é onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Então eu acho importante a gente ter ideia exata de qual é o marco que a gente quer alcançar. Mesmo que seja arbitrário. Mas a gente precisa ter um ponto para dizer, cara, é o suficiente. Se a gente não tiver isso, a gente vai para o extremo. Isso é muito importante, né? Ter uma meta da performance. A gente está falando de performance aqui, né? Vamos colocar em números num exemplo bem destacado. Demora 1 minuto para eu gerar meu relatório. Até quanto que é aceitável? Qual que é a meta? Eu quero gerar em 10 segundos no máximo, né? É isso que você está querendo falar, né? Isso, eu, por exemplo, já vi meta de request com menos de 50 milissegundos. Só que para chegar nesses 50 milissegundos, cara, você tem um esforço que é diferente do esforço de chegar a 100. E qual era o que atendia ao negócio? 500, 400, tipo 200. Mas 100 custava absolutamente muito caro e 50 muitas vezes mais caro. E é engraçado que às vezes esse saber até onde você quer chegar, né? Essa diferença de 100 para 50 às vezes é reestruturação arquitetural muito grande no código, né? No código não, na solução, né? Uhum. Então, vou ter que usar um banco de dados de cache, tenho que fazer não sei o que, etc e tal. E às vezes, beleza, eu chegava no 100 ou no 250 já estava o suficiente, né?
A gente começa a cortar, cara, no serializador, no mecanismo, em cache pra tudo que é lado. Tem um monte de coisa pra gente tirar, espremer, pra poder chegar onde a gente quer. Otimização extrema de banco, banco de cache, banco de leitura otimizado pra leitura. Nossa, né, assim... O cara muda de REST para gRPC, tudo. Esse tipo de coisa, tá? É bizarro. E às vezes não é nem necessário, sabe? Sabe que a gente falou de REST e gRPC, principalmente integrações com o governo ainda estão em XML, e essas integrações acabam virando legado fácil, né? Porque tá atendendo o que precisa, né? Tipo nota fiscal eletrônica, né? E são aplicações que o pessoal acaba não evoluindo, né? Não, você abstrai, você isola isso numa biblioteca que você fala com ela do jeito que você quer, e ela fala com o governo do jeito que o governo precisa. E estrangula aí. Quer falar velharia? Essa biblioteca aqui, você aí que se virem. O governo gosta de velharia, por assim dizer, né? Imagina ter que mudar a cada 5 anos, pô. É que nota fiscal eletrônica já está aí, vamos assim dizer, uns 20 anos, eu acho. O André trabalhou com automação fiscal também, ele pode confirmar o que eu estou falando. Delícia. Só coisa nova. Beleza. Mas vamos lá. A gente falou aqui, trazendo um resumo até agora, né? O que é o legado, quais são os problemas, se precisa refatorar ou não, como que a gente identificaria isso, né? No caso do que está ruim e o que está bom. Esse ponto que o Luiz trouxe é muito importante, falando de vida real mesmo, tá? Tipo, defina uma meta de onde você quer chegar e comunique, né? Documente essa meta também. Isso tem que virar algo, um objetivo que os gestores, que a empresa tenha noção. Não fique só para você isso, por exemplo, né? Num projeto de migração, e aqui falando não só da parte técnica, é muito importante você deixar bem descrito tudo que vai ser feito, medir como estava, medir como ficou, para comunicar, para apresentar o que melhorou, né? Porque nada pior do que você fazer uma refatoração e continuar no que você estava, né? Aí você gastou dinheiro, gastou tempo, gastou tudo, e você às vezes fez uma atualização tecnológica apenas e não trouxe nenhum benefício para o negócio. Acho que esse é o pior dos casos. Tudo bem que, beleza, migrei para .NET Core. É algo bom? É algo bom. Mas você vai falar isso para o gestor e você não teve zero ganho, não conseguiu transmitir nenhum ganho, é muito difícil de justificar isso, tá? Então, sempre tem algo a mais que você tem que tirar daqueles detalhes que o Luiz comentou lá na frente. Não é a tecnologia, o que a tecnologia traz, é X% de melhora, eu posso implantar em tal lugar, etc. e tal. Nunca a tecnologia porque é a mais nova, é a melhor. Isso aí não é argumento, né? Acho que esse é um bom ponto, né? Isso não é argumento. Beleza. Próximo ponto aqui. A gente precisa refatorar e migrar, sim ou não, quando? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Vocês querem comentar mais algum detalhe? Eu defendo a ideia que 100% dos projetos dá para refatorar, independente do tamanho do caos. Me convença do contrário. Em muitos casos, refatorar vai ajudar a diminuir o caos, né? Então, fazer aí algum tipo de esforço modernizando pode aumentar a expectativa de vida de quem está envolvido, né? Eu só migraria se o software perdesse o sentido. Do tipo, vamos lá. Eu fiz um Facebook, agora eu quero fazer um Instagram. Tipo, não é bem diferente. Então, como produto, ele já não... Eu preciso migrar porque não... fazer algo novo. O teu sempre refatorar, a que nível você diz assim? Tipo, cheguei numa funcionalidade, sempre posso deixar ele melhor. É isso? Não. Eu posso ter que quebrar o projeto inteiro e refatorar o projeto inteiro. Uma camada inteira. O que eu já fiz de restauração, tá? Restaurar uma camada de acesso a dados inteira. Isso quer dizer, troca o RM. Tem um RMA, bota o RMB. Arquitetura inteira. Troca todos os mecanismos de arquitetura por alguma coisa que vai simplificar algo e mexe
num acessar dados, implantação, detalhes. Quebra de projeto. Então, eu tenho um projeto que faz muita coisa, então um projeto web que tem ali job, tem um monte de coisa ali feito no próprio projeto web, quebra em workers separados com agendamento, com, enfim, com outros mecanismos para dar vazão ao que precisa fazer. Eu não vejo limite, cara, para restauração, para pegar uma base de código e não dropar aquela base e criar uma nova do zero. E quando a justificativa é que o projeto atual já não está num modelo, está na forma de trabalhar, nosso querido monolito, e o pessoal está querendo enfiar um microserviços aí. Esse é o único jeito de migrar porque eu não tenho escalabilidade, porque eu não tenho os ganhos. O que a gente pode falar para essa galera? Cresça? É uma ilusão em muitos casos, e em muitos casos você ouve sobre a necessidade de migrar de alguém que está tentando vender algum produto, né? Se você não tem um argumento estrutural, organizacional, do tipo, eu tenho dificuldade de escalar time, eu tenho dificuldade de botar mais equipe, eu tenho dificuldade de implantar porque eu tenho um nível de dependência alto. Se você não tem um argumento organizacional para falar de microserviço, você está numa buchitagem absurda. Defender que microserviço é por conta de escalabilidade, bullshit. Você escala monolito. Defender que você precisa de resiliência e por isso que é microserviço é outra bullshitagem. Porque você pode ser resiliente com um monolito. Principalmente porque tanto o monolito quanto o microserviço vão usar os mesmos artifícios, os mesmos mecanismos para chegar na resiliência. Não faz diferença se é um ou outro. Vocês vão beber da mesma fonte para poder chegar no mesmo objetivo. Então é uma buchitagem absurda. Quando o Netflix fala de microserviço lá atrás, em 2014, o Cockcroft é claro na argumentação dele. Ele fala, cara, quando a gente chegou a 100 devs, eu não conseguia implantar código em produção e time to market para meu projeto, para Netflix, era muito relevante. Então tem um argumento muito claro aí, uma defesa muito clara do cenário dele, do contexto dele para falar disso. Eu acho que tem algumas precedências de fatores que podem te guiar para microserviços e também pode já descartar microserviços, né? Então, por exemplo, essa esquema que o pessoal fala, né? Escalabilidade, resiliência, independência, bababá, tem um monte de coisa, né? Mas dá para ir com argumentos muito mais taxativos de início, que nem esse que você falou, por exemplo. Tá, qual que é o tamanho da equipe? Está vendo algum empecilho de todos trabalharem na mesma base de código, criar PR, milhares de conflitos ao mesmo tempo? Isso está sendo uma dor por causa que tem muita gente trabalhando no mesmo codebase? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse negócio da implantação é muito relevante, né? A implantação, a independência da implantação é um ponto também de dor ou não? Se você já responder esses dois primeiros, você nem precisa chegar na justificativa de escalabilidade, às vezes, resiliência, essas coisas assim. Claro que microserviços, você tem uma independência maior de escalar, tem todo aquele negócio que a gente vê em palestras e tal, a gente mesmo fala em alguns talks e tal. Mas às vezes você nem precisa chegar nesse nível. E essa nem é a tua dor. E é engraçado que tem aí, né, que foi inclusive uma live que o Luiz fez no canal .NET, que teve o caso da Amazon Prime Video, né? Então, você acha uma empresa gigantesca, microserviço é a verdade final, né, Luiz? Não necessariamente, né? Uma das coisas que eu reclamo do caso da Amazon Prime Video é que ele é o pior argumento para falar de microserviço. Tanto na defesa de que deveria ir, na defesa que deveria voltar ou não deveria ter ido. Porque o Amazon Prime Video, contextualmente, ele é um serviço de análise de qualidade de streaming. A separação dele em microserviço gera um overhead de cache, de estruturas de mídia muito grande. Porque eu tenho que pegar todas as mídias, a mídia que eu vou operar, e vou ter que armazenar num S3 da vida para poder 3 serviços diferentes analisar a mesma mídia. Esse é o tipo de problema que eles falam que, cara, economizei 90% do meu dinheiro aqui, tornando isso monolito. Mas, porra, mais óbvio que você vai economizar isso tudo, porque é uma decisão equivocada. Então, é um tipo de aplicação atípica,
é um tipo de aplicação muito dedicado à parte de streaming, mídia. É completamente diferente de falar de uma aplicação lá na Business. Então, falar dele no contexto de microserviço, tanto para ida quanto para volta, é loucura. É uma coisa que, assim, analisei isso na época, porque tem muita gente que usa como argumento. Não vá para microserviço porque a Amazon tirou todos os monolitos todos os microserviços e foi para monolito. Na verdade, ela teve razões, inclusive econômicas, aí para fazer isso, o que não significa que anule a necessidade de uso de microserviços. E foi só um serviço lá, não foi todo o parque lá inteiro. Então, mas aí cai, é que nem o pessoal lendo notícia, né? Pra headline, né? É a headline, lê a chamada e daí... Não, é isso! Só que, tem uma série de pormenores, então você precisa saber exatamente e não generalizar, né? Mas é comum, tá? Usar o Netflix e o Netflix ou a Amazon e o Amazon Prime como argumento é comum. Você vê todo dia na internet. Todo dia no LinkedIn tem alguém falando isso. O que eu gosto do LinkedIn, lá no meu canal, tô fazendo alguns vídeos de refutando a galera, né? É bem divertido fazer esses vídeos aí, né? E aí só falta um nome para esse quadro no meu canal ainda. Mas se você quiser, você tem tipo conteúdo infinito lá no LinkedIn. Uhum. Mas vamos lá. Sabendo que eu preciso migrar, que eu preciso criar uma nova aplicação a partir do meu legado, né? Quais estratégias que eu posso utilizar para que isso seja uma tarefa mais fácil ou que seja menos doloroso? E inclusive que eu possa conviver com o antigo e o novo ao mesmo tempo, né? Isso acontece bastante, né? Você não vai virar só em projetos muito pequenos, talvez, né? Geralmente você não vira a chave trocando de um para o outro, de uma hora para outra. Então, às vezes, você tem que ir fazendo aos poucos. Que estratégias que nós temos aí para ajudar a galera a começar devagarzinho e fazer de forma incremental essa migração? Primeiro ponto é métrica, parte básica de métrica, né? Então, para você precisa entender o que você entregava, enquanto você integrava e para poder comparar com o velho com o novo. Uma dificuldade que você tem quando você vai fazer uma misturação dessa é você não saber para onde você quer ir, qual número você tem que chegar, e alguém do nada pega o dedo e fala assim: putz, tá lento. Lento quanto, filho? O que é lento para você? Eu te dei 100%, eu te dei 50% de melhoria aqui, enfim, te extraí 50% da lentidão que eu tinha, ou qualquer outro problema, ou entrego mais rápido. E por que você está achando que é lento ainda? O que é lento para você? Então, quando a gente consegue dizer claramente onde se chegou e sabendo onde quer ir, fica muito mais fácil ter essa conversa, fica muito mais fácil ter um objetivo claro, ter uma meta a ser percorrida, poder, inclusive, motivar o time com achievements intermediários do tipo, cara, já chegamos a 30%, já chegamos a 50% do objetivo, já chegamos a 100%, e retrocedemos, por que a gente retrocedeu, e por aí vai. Boa. E em termos tecnológicos, ou arquiteturais, talvez, né? Uma das estratégias que a gente tem bastante, e se não me engano, não me falha a memória, porque a gente estava até conversando hoje que fazem 6 ou 7 anos que esse podcast existe, né? Eu acho que lá no terceiro episódio a gente falou de migração também. E aí a gente estava comentando como fazer isso se a gente tiver algo muito gigantesco, né? Obviamente métricas vai ter que entrar no jogo ali para saber qual parte está doendo mais, talvez qual que eu posso começar a migrar, mas tem a questão de evitar o core, né? Evitar o core de primeira instância aí, porque geralmente ele é o mais difícil, mais complexo, com mais regras. Talvez seja mais fácil você começar pelas aplicações ali ou pelas partes periféricas da aplicação. E tem um padrão, né, que é o Strangler Fig Pattern, né, nome bem estranho aí, mas se vocês virem o desenho dessa tal figueira aí, faz muito sentido, né, que ela vai abraçando uma outra árvore e vai se transformando na figueira ao longo do tempo, né? Então é meio que essa ideia de estrangular
o legado, migrando as partes dele até que você tenha um novo projeto, né? Então, eu até já falei sobre isso lá em outros conteúdos, mas é algo que na prática funciona, tá? E já vou pedir para vocês comentarem se tiveram já experiências com isso, mas o segundo ponto que funciona muito bem é na questão onde você vai migrar o projeto, internamente você vai utilizar outras tecnologias, você vai melhorar a performance dessa aplicação, mas o output da informação vai ser o mesmo no fim das contas. Então você tem uma API que você passa o input A, o output é B. Você vai fazer uma refatoração que internamente vai mudar um monte de coisa, mas vai continuar entrando A e saindo B, né? Então, o que você pode fazer, sendo que você tem muitas features internas nessa API, tem vários endpoints para migrar? Qual seria uma estratégia para conseguir manter os dois projetos, sendo a migração de alguns dos endpoints, algumas das funcionalidades, e algumas das outras funcionalidades ainda permanecerem no legado, né? Inclusive, a gente está utilizando essa estratégia lá na empresa, que é você trabalhar com o novo projeto como se ele fosse um proxy. Então, inclusive, se não me engano, tem artigo e ferramenta da Microsoft incentivando essa técnica. Basicamente, você coloca o novo projeto na frente, você faz as partes básicas ali de autenticação e tal, do que precisa ter no mínimo, né, para bater no endpoint. E aí você elege um endpoint para ser migrado, você vai receber a requisição e vai ir pelo fluxo do que foi refatorado. Os outros endpoints que você vai fazer ao longo dos 6 meses de migração, você vai fazer simplesmente um proxy, vai só encaminhar para a aplicação legada. Pontos positivos: você consegue conviver com os dois ao mesmo tempo, né, dando ao usuário ou ao sistema que está utilizando isso uma percepção que nada mudou. Pontos negativos: obviamente você vai ter um acréscimo ali na velocidade, está fazendo um proxy, não é algo, se tiver na mesma rede, obviamente, não é algo muito gigante a diferença, vai colocar alguns milissegundos aí para o redirecionamento de uma aplicação para outra, mas eu acho que os ganhos são maiores do que os problemas ali nesse caso, né? E isso resolve muito quando você tem que manter os dois ao mesmo tempo. Um exemplo que você deu foi se o input é A, o output é B. Para refatoração, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, ou de às vezes passar para o time, é que não importa o tamanho do projeto, do contexto, a gente sempre vai falar das mesmas coisas e desse mesmo padrão. Independente do nível em que a gente esteja na aplicação, seja no acesso a dados, só no acesso a dados e só num repositório, ou seja no sistema inteiro, a gente vai chegar na mesma conclusão de que se o input é a saída tem que ser B. Ter clareza disso durante o tempo todo te ajuda a refatorar de forma sem compreensão tal, nenhuma não, mas sem compreensão específica do negócio. Você consegue fazer restaurações objetivamente técnicas se você tiver isso em mente, que você tem que comparar input com input, output com output, e o resultado tem que dar o mesmo. Se você tiver esse mecanismo para dar esse tipo de feedback, você não precisa conhecer nada do negócio. Você conhecer de input e output. É software por software. É controverso. Eu sei que é caótico essa argumentação, mas eu já fiz algumas vezes. Você não precisa de nenhum conhecimento específico do negócio. Inclusive, uma coisa que é super recomendada nesse caso, que você está tendo o novo e o antigo, é escrever testes automatizados para garantir que esse comportamento se mantenha. Você não vai ficar testando toda vez, né? Então, sei lá qual é a estratégia que você vai utilizar para garantir que a saída do novo é a mesma saída que você tinha no antigo, mas você precisa fazer isso de forma recorrente, né? E nada melhor do que testes automatizados para isso, porque vai que no ponto específico da segunda-feira às 18 horas o cara vai lá e muda um negocinho. Você já pensou se isso altera 3 casas decimais de um cálculo
e ninguém percebe porque mudou algo muito, um detalhe, né? Então você não tem garantia nenhuma se você não tiver testes, então é muito importante. Outro ponto aqui que ajuda bastante também quando você está trabalhando com legado, né? E você está querendo fazer migração. E também esse padrão não é só para isso, né? Quando você também está desenvolvendo alguma funcionalidade nova e ela não está necessariamente pronta no momento que uma release tem que sair, etc. E tal. Você quer esconder a funcionalidade que ainda está em produção, está em desenvolvimento. O que você faz? Feature toggles, né? Ou feature flags. Então, isso também pode ser um artifício bom para quando você está fazendo migração. Que foi o exemplo que eu dei, inclusive, desse caso aí de trabalhar com proxy e tal, com o padrão de proxy entre as aplicações. E vamos dizer que deu ruim. Em produção, em alguma coisa assim, o endpoint que se migrou se comportou de outra forma. Não deveria, certo? Mas deu M. Como que você faz para voltar o comportamento para o antigo? Você vai ter que fazer um deploy novamente, um caos ali emergencial? Não, você pode colocar um feature toggle falando, ó, nova funcionalidade antiga, né? Faz um feature toggle ali que resolve. Às vezes o pessoal até, essa parte de feature toggles, né, eles habilitam isso, acho que principalmente para app, tem esse tipo de prática, né, para um percentual de usuários, né, para avaliar e depois liberar para todo mundo, né? Então tem até esse tipo de estratégia que é adotada também, né? Tem inclusive para resiliência. Então, para você evitar ter que fazer 2 deploys, você pode usar feature flag, feature toggle para poder fazer a configuração de habilitar esse comportamento específico. Beleza, então pessoal, esse foi o nosso episódio aí falando de refatoração, migração, software legado, como começar, por onde iniciar essa jornada. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de favoritar a gente aí nas ferramentas de podcast, no seu app de podcast favorito também. A gente está no iTunes, Deezer, Google Podcast, que já não existe mais, foi migrado, mas estamos em todas aí. E vocês podem também ouvir a gente lá pelo devshow.com.br, beleza? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Até mais.